E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui a correção da questão de número 6 em diante, beleza? E aí esse texto aqui já fala o seguinte, para observar essa imagem e responder da questão de número 6 a número 11. Uma moto, um carro e um ônibus estão indo do ponto A para o ponto B. Observe quanto do percurso cada um já percorreu. Então, se você olhar aqui na reta, você tem que o ônibus ele já percorreu 1/4 do percurso, o carro 1/2, metade, e a moto 5/6. E aí pergunta aqui, na questão de número 6, qual a fração que representa o percurso que a moto deverá percorrer para chegar ao ponto B? Então você tem aí o do ponto A ao ponto B, né? É isso. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, e você tem que a moto ela já percorreu 5/6, né? Então, é como se todo o percurso tivesse dividido em 6 partes iguais. E a moto já percorreu 5. Então, falta quantos para a moto chegar aqui no ponto B? Lembrando que o percurso todo é 6 por 6, porque quando eu pego 6 e divido por 6 vai dar 1. Então, falta aqui 1/6, né, para a moto chegar ao percurso final. Porque foi dividido em 6 partes e dessas 6 ela já percorreu 5. Então, faltam 1/6. Então, qual é a fração que representa o percurso que a moto deverá percorrer para chegar ao ponto B? 1/6. Beleza? É como se o percurso tivesse dividido em 6 partes e ela percorreu 5. Então, falta 1 no caso. Então, aqui... Então, 1/6 faltam para chegar ao ponto B. E a mesma ideia você vai pensar na questão aqui de número 7. Qual é a fração? Qual fração representa o percurso que o carro deverá percorrer para chegar ao ponto B? A mesma ideia, o carro ele percorreu 1/2. Então, você tem aí o percurso. Aqui o ponto A, aqui o ponto B. O carro ele percorreu 1/2. O que significa esse 1/2? É como se o trajeto de A aqui até B fosse dividido em 2 partes iguais. E dessas 2 partes, o carro percorreu uma parte. Então, para chegar ao destino final, falta 1/2.
E depois aí vem para o ônibus, né? Falta qual trajeto, ó, do ônibus, ó. Você olhar aqui a fração, ó, ônibus, significa que o trajeto de A até B foi dividido em 4 partes iguais, né? E dessas 4 partes, o ônibus percorreu uma parte. Então falta quantas partes para finalizar aí o... Faltam 3 partes, não é isso? O ônibus está aqui, ó. Aqui o A, aqui o B. Do ônibus foi dividido em 4 partes. Isso, 4 partes. E dessas 4, o ônibus percorreu uma. Então faltam quantas partes para o ônibus chegar aqui ao destino final? Faltam 3/4 para o ônibus chegar ao destino final. Beleza? Aí aqui, ó, tá perguntando qual a diferença entre o percurso já completado pelo carro e pelo ônibus. Qual é a diferença entre o percurso completado pelo carro e pelo ônibus? Então, diferença é menos. Eu vou ter que pegar aqui, ó. Vou ter que pegar aqui o percurso que o carro fez menos o percurso que o ônibus fez. Então eu vou ter que fazer meio menos 1/4. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que fazer meio menos 1/4. Lembra da ideia de somar duas frações com denominadores diferentes? Ó, esse 4 repete aqui, repete aqui. Esse 2, esse 2 aqui, ó, vou repetir aqui, vou repetir aqui e vou encontrar frações equivalentes, tanto a primeira quanto a segunda fração. Então vou ter que fazer 1 vezes 4 vai dar 4, 2 vezes 4 vai dar 8, menos 1 vezes 2 vai dar 2 e 4 vezes 2 vai dar 8. Observe que agora, ó, os denominadores são iguais. Então, mantém o denominador e subtrai aqui, ó, 4 menos 2, que vai dar 2. Observando, dá para simplificar, ó, por 2. Ó. Tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 2, então tem que fazer a divisão. 2 dividido por 2 vai dar 1. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, a diferença entre os dois percursos é 1/4. E aí, vamos seguir. Ó. Qual é a diferença entre o percurso já completado pela moto e pelo ônibus? Pela moto e pelo ônibus agora. Olha aqui, ó. A moto é 5/6. O ônibus é 1/4. Então, a diferença eu vou ter que fazer, ó. 5/6 menos 1/4. Então, vou lá. Tem que fazer 5/6 menos 1/4. Se você olhar, é uma subtração de fração com denominadores diferentes. Então, vamos encontrar frações equivalentes cujos os denominadores são iguais, né? Então, ó,
É uma estratégia que a gente utiliza. Então, multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. Nesse caso aqui, ó, tá vendo esse 4? Nós vamos colocar ele aqui, vamos colocar ele aqui em cima. Esse 6 aqui, ó, tá vendo? Vamos colocar ele aqui e vamos colocar ele aqui, ó. E aí vamos fazer a multiplicação. É vezes, multiplicação é vezes, ó. Vamos fazer. 5 vezes 4 vai dar 20. 6 vezes 4 vai dar 24. Menos 1 vezes 6 vai dar 6. 4 vezes 6 vai dar 24. Agora, ó, 20 menos 6 vai dar 14. 24, os denominadores são iguais, então mantém. Agora, o que você vai fazer? Vai simplificar por 2 em cima, por 2 embaixo. 14 dividido por 2 vai dar 7. 24 dividido por 2 vai dar 12. Então, a diferença entre o percurso já completado pela moto e pelo ônibus é 7 sobre 12. Beleza? E aí, damos sequência. Ó. Questão de número 11. Qual a diferença entre o percurso já completado pela moto e pelo carro? Moto e carro agora. Pela moto e pelo carro. Vamos lá. Pela moto e pelo carro. A moto é 5/6 e o carro é 1/2. Então, vou ter que fazer 5/6 menos 1/2. 5/6 menos 1/2. Então, olha lá, ó. Tem que fazer 5/6 menos 1/2. Observando agora, vamos encontrar as frações equivalentes a essas duas, porque os denominadores são diferentes. Então, primeiro, temos que fazer os denominadores ficarem iguais, beleza? Então, ó, esse 2 aqui, eu vou repetir ele aqui e vou repetir ele aqui em cima, multiplicando. Esse 6 aqui, ó, repete ele aqui, ó, multiplicando. Vezes, vai fazer vezes, vai fazer vezes. E aí vou fazer, ó, 5 vezes 2 vai dar 10. 6 vezes 2 vai dar 12. 1 vezes 6 vai dar 6. 2 vezes 6 vai dar 12. Sinalzinho de menos no meio. Agora, temos duas frações com denominadores iguais. Ó. Então, mantém o denominador e subtrai os numeradores. 10 menos 6 vai dar 4. Observando, dá para simplificar aqui, ó, por 2 por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. Ainda dá para continuar a simplificação, ó, por 2 por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 6 dividido por 2 vai dar 3. E aí finalizamos mais uma questão, 1/3. E aí vem para a questão de número 12. Ao adicionar os números 3 inteiros e 2/3 e 1 inteiro e 4/5, qual o valor você encontrará como resultado? Entre quais números naturais está o valor encontrado? O resultado, quer dizer, né? Então, ó, você vai ter que adicionar os dois valores, ó. Vai ter que pegar aqui 3 inteiros e 2/3, mais 1 inteiro e 4/5. Opa, errado. Aí, 1 inteiro
e 4/5. Então, ó, primeiro você observa que esse aqui, ó, é um número misto, porque ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, a ideia aqui inicial que nós vamos ter que pensar é transformar essa fração aqui numa fração imprópria, esse número misto numa fração imprópria. Beleza? Então está no número misto. Eu vou pegar o número misto, vou transformar para uma fração imprópria. De que maneira? Vou fazer assim, ó. 3 vezes 3, aí vai dar o resultado. O resultado aqui. O resultado eu vou somar com 2. Eu vou somar com 2. Então, ó, vou fazer, ó, 3 vezes 3 vai dar 9. 9 mais 2 vai dar 11. E esse 3 aqui, ó, repete ele. Ó. Pronto. Já transformei essa forma mista para uma fração imprópria. Mas eu vou fazer a mesma ideia aqui, ó. Vou fazer 5 vezes 1 vai dar um valor. Esse valor eu vou somar com 4. Então, ó, vou fazer, ó, 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. 5 mais 4 vai dar 9. Então, 9 sobre 5. Agora, nós temos aqui duas frações com denominadores diferentes. Somar frações com denominadores diferentes, ó, esse 5 eu vou repetir ele aqui, vou repetir ele aqui em cima. Esse 3, repete ele aqui, repete ele aqui, ó. E aí vai fazer, ó, 3 vezes 5 é vezes. 3 vezes 5 vai dar 15. 11 vezes 5 vai dar 55. Mais 9 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27. 5 vezes 3 vai dar 15. Agora nós temos frações equivalentes a essas primeiras com denominadores iguais. Ó. E aí, quando é assim, mantém o denominador. E eu vou somar, ó, 55 mais 27. 55 mais 27. 7, 5 dá 12, sobe 1. 12, 1. Aqui vai dar 2 mais 5, 7 mais 1, 8. Vai dar 82. 82 sobre 15. E aí finalizamos aí, ó, mais uma questão. Beleza? Mais uma atividade finalizada. E aí, novamente, vamos para a questão aqui de número 13. Então, ó, qual a fração adicionada a 1/3? Encontraremos 5/6. Então, eu tenho aqui 1 sobre 3 mais uma fração aqui, ó. Uma fração aqui vai ter que ser igual a 5/6. Então, o que eu vou pensar? Vou pensar na ideia. A ideia é o seguinte, se eu fizer 5/6 menos 1/3, eu já vou obter a resposta aqui, ó. Então, se eu fizer 5/6 menos 1/3, eu já vou obter essa resposta. Então, vamos fazer assim, 5/6 menos 1/3. Somar, subtrair frações com denominadores iguais. Então, ó, vou pensar aqui, encontrar frações equivalentes. O 3 eu vou repetir aqui. O 6 vou repetir ele aqui. Vou repetir ele aqui, ó. Esse aqui é um 6, viu? Vou apagar aqui só para não ficar mais bonito. Isso. Aí vai fazer 5 vezes 3 vai dar 15.
6 vezes 3 vai dar 18. 1 vezes 6, 1 vezes 6 vai dar 6. 3 vezes 6 vai dar 18. Aí 18 eu vou manter o 18, né? Porque denominadores iguais. 15 menos 6 vai dar 9. Aqui, ó, dá para simplificar, ó, a fração por 9. Dá para dividir diretamente por 9. Dividir por 9 aqui em cima. Dividir por 9 aqui embaixo. 9 dividido por 9 vai dar 1. 18 dividido por 9 vai dar 2. Então, a fração que eu preciso é 1 sobre 2. Certo? 1 sobre 2. Se eu somar essas duas frações, eu vou obter 5 sobre 6. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver se isso é verdade. Só tirar a prova real. Vou somar essas duas, tem que chegar aqui, ó, 5 sobre 6. Então, ó, 1 sobre 3 mais 1 sobre 2. Fazendo a multiplicação aqui por 2, né? Fazendo a multiplicação aqui por 3, que é o mesmo número aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Mais 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, somando, ó, vai obter 5 sobre 6. Ó. Isso aqui é uma prova real que é verdade. Então, quando eu quero descobrir a fração aqui, ó, 1/3 mais uma fração tem que dar 5/6. É equivalente a fazer a subtração. Ó. Pega 5/6 menos 1/3. Agora, a questão de número 14 fala o seguinte. Agora é com você. Pesquise e apresente uma receita culinária na qual os ingredientes são porções fracionadas de um inteiro. Então, o que você pode fazer aí? Pode utilizar a internet aí para fazer a pesquisa dessa receita. Vai ter que aparecer assim, ó, por exemplo, meia colher de açúcar. Né? Opa. Meia colher de açúcar. 1/4 da xícara de farinha de trigo. Vai ter que aparecer nos resultados aqui, vai ter que aparecer números fracionários. Beleza? Tem que aparecer números fracionários. Certo? Então, vou deixar para vocês essa questão aí para vocês fazer. Pesquisa o Google aí, receita culinária envolvendo frações. Essa questão aí de número 15 fala o seguinte. Elabore uma situação com números racionais na forma fracionárias com denominadores iguais e desenvolva a seguir. Esse aqui, ó, você pode pensar o seguinte, ó. Se você tem aí um trajeto aqui do ponto A, pode pensar assim, no percurso, né? Aqui o A, aqui o B. É um percurso de casa até a escola. Maria percorreu 1/3 no primeiro minuto. No outros 2 minutos, Maria percorreu 2/3. Qual é a fração que Maria já percorreu? Pode ser pensada dessa maneira. Beleza? Vocês vão utilizar a criatividade de vocês e vão elaborar uma situação. Poderia ser pensado dessa maneira também. Ó. Maria está lendo um livro de 300 páginas. No primeiro dia, ela leu 1/3 do livro. No segundo dia, ela leu
no segundo dia ela leu 2/3 do livro. Maria, aí você pode fazer uma pergunta. Maria, podemos dizer que Maria já realizou a leitura do livro? Entendeu? Então vai fazer dessa maneira. Vocês vão utilizar a criatividade de vocês nessa questão. Depois vem para a questão de número 16. E diz o seguinte: elabore uma situação com números racionais. Com números racionais na forma fracionária com denominadores diferentes e desenvolva a seguir. Então a mesma ideia. Pode pensar aqui no trajeto. Trajeto aqui, de A até B, de A até B. Maria foi viajar para Curitiba, Paraná. Ela fez o trajeto, percorreu o percurso em 2 dias. No primeiro dia, Maria percorreu 2/3 do percurso. No segundo dia, Maria percorreu 1/3 do percurso. Certo? Podemos afirmar que Maria chegou ao local? Aqui está com denominadores iguais, né? Ele pediu com denominadores diferentes. Então, podemos pensar também assim, distância de A até B, né? No primeiro, Maria foi viajar para Recife. Ela fez o percurso em 8 dias, por exemplo. No primeiro dia, Maria percorreu 4/7 do percurso. No segundo dia, Maria percorreu 1/2 do percurso. Vamos pensar aqui, 1/2 do percurso. Certo? Qual é a fração que Maria já percorreu? Beleza? Vou colocar aqui 1/8. 1/8. Ela percorreu 1/8. No primeiro dia ela percorreu 4/7. No segundo dia ela percorreu 1/8. Qual é a fração que ela já percorreu? Beleza? É utilizar a criatividade agora e inventar aí as questões. Depois vem para a questão aqui de número 17. 17. Na escola em que Carlos estuda, 1/4 dos atletas é do time de futsal. 1/3 dos atletas compõe o time de basquete e o restante dos atletas pertence à equipe de atletismo. Dentre todos os atletas da escola, qual fração representa a equipe de atletismo? Então, o que você vai imaginar? Que 1/4 é do time de futsal, 1/3 é do time de basquete, 1/3 é do time de basquete e o restante é do atletismo. Então, primeiro eu vou descobrir qual é a fração que representa os de futsal mais o de basquete. Então, futsal mais basquete. Futsal é 1/4, mais basquete, que é 1/3. Vou ter que somar essas duas frações. Esse 3 eu vou repetir aqui em cima, repetir aqui embaixo. Vou encontrar frações equivalentes. Por quê? Porque eu vou somar duas frações com denominadores diferentes. Esse 4 aqui, vou repetir ele aqui e aqui, E aí eu vou fazer a multiplicação. Vai ficar 1 vezes 3 vai dar 3, 4 vezes 3 vai dar 12, mais
Aí vai ficar 1 vezes 4, 4, 3 vezes 4, 12. Então, aqui ó, vai ficar 3 mais 4 vai dar 7, 12, 7 sobre 12. Deu aqui a fração. 7 sobre 12. Só que a pergunta está perguntando qual é a fração que representa a equipe de atletismo. Então, ó, você observa que aqui ó, deu 7 sobre 12. O restante das pessoas que faltam para completar o inteiro, sabe? Elas são o time de atletismo, 7 sobre 12. Para dar 12 sobre 12, faltam quantos aqui, ó? Porque 12 sobre 12 dá o inteiro, né? 7 para 12, faltam 5. Então, 5 sobre 12 é a fração que representa a equipe de atletismo. Opa, pai, às vezes acontece isso aqui. Certo? Então, você vai olhar quanto que falta para completar o inteiro, porque tem 7, né? Para 12, faltam 5. 5 sobre 12, então é a fração que faltam para completar o inteiro. Questão de número 18, diz o seguinte, ó. Analise cada figura a seguir e represente na forma de fração imprópria e na forma mista. Então, na forma de fração imprópria, você vai pensar o seguinte, ó. Fração imprópria. Fração imprópria. Você vai pensar, ó, em quantas partes o desenho foi dividido? 6 partes. Quantas partes foram coloridas? 8 partes. Pronto, fração imprópria está feito. Certo? Fração imprópria está feito. Agora, forma mista. Forma mista agora. Forma mista. Ó, você tem um desenho inteiro colorido e 2 cestos. Um desenho inteiro colorido e 2 cestos. Aqui, ó, fração imprópria. Fração imprópria. Quantas partes o desenho foi dividido? 4 partes. Quantas partes foram coloridas? 1, 2, 5 partes. Fração imprópria, 4/5. Forma mista. Qual que é a forma mista? Um desenho inteiro e 1/4. Forma mista. Mesma ideia aqui, ó. Fração imprópria. Pessoal, ó, tá saindo a letra desse tipo porque é difícil escrever aqui com o mouse, certo? Mas vamos melhorando a cada dia. Fração imprópria, né? Quantas partes o desenho foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. Quantas partes foram coloridas? 5, 10, 13. 13. E aqui vem a forma mista. Forma mista.
Quantos desenhos foram coloridos? Dois desenhos, né? Foram coloridos por inteiro. E quantas partes do último desenho aqui, ó? 3/5. Ó. Essa é a forma mista. Pronto, finalizamos aqui mais uma questão. E aí vamos dar sequência. Aqui está o enunciado da questão, né? Fala: Pedro e Marcelo estão brincando com peças de montar. Pedro tem em mãos partes de um conjunto de peças, as quais juntas formam círculos. Marcelo tem em mãos partes de um conjunto de peças de outro círculo. Observando que os círculos são de iguais tamanhos, Pedro e Marcelo decidiram juntar suas peças e verificar a totalidade que iria pintar. Certo? Então, ó, as peças de Pedro, as peças de Marcelo, e aqui é a somatória dos dois juntos. Então, aí aqui, ó, tá falando, ó, represente a partir de uma operação matemática as peças de Pedro e Marcelo. Então, ó, você tem que Pedro, ele tem 2/3. Marcelo também tem 2/3. Então, a operação matemática aqui é 2/3 mais 2/3. Certo? A operação matemática 2/3 mais 2/3. Agora, desenvolva a operação matemática da atividade anterior. Qual resultado você encontrou? Qual resultado você encontrou? Então, ó, para desenvolver essa operação e qual resultado a gente vai encontrar? Então, vou desenvolver 2/3 mais 2/3, que vai dar 4/3. Olhando aqui, 4/3, ó, se eu pegar 4 e dividir para 3, vai dar 1. 1 vezes 3 dá 3, sobra 1. Então, vai dar 1 inteiro. Esse aqui, ó, é a parte inteira. E 1/3. Qual a alternativa? Letra C. Beleza? Finalizamos aí mais uma questão. Agora vem para a questão de número 22. Questão de número 22, que diz o seguinte.